Oi, galera do nono ano, tudo bem? Então, estamos aqui mais um dia, né, com a nossa aula de inglês. Essa aula vai ser um pouquinho mais extensa, porque eu estou dando aqui uma revisão a pedido de vocês sobre a matéria toda, tá? Então, nós vamos fazer uma revisão sobre a voz passiva, né, o passive voice, e vamos fazer uma revisão sobre os sentence connectors ou conectores, ok? Vamos começar pela voz passiva. Bom, voz passiva, a gente já viu o quê? A voz passiva difere da voz ativa na medida em que a frase dá o seu ênfase no objeto e não no sujeito, ok? Então, tendo essa premissa na cabeça, nós vamos então sempre começar a nossa passiva com o objeto da frase da ativa, ok? Então, nós temos os tempos verbais e eles sofrem alterações a nível da voz passiva, como a gente já viu, tá? Por exemplo, ou melhor, regra geral, a voz passiva, a formação dela é objeto, mais o verbo to be, no tempo que estiver o verbo principal da frase na voz ativa, certo? Já que o verbo to be vai ser o nosso auxiliar, e quando nós temos um verbo auxiliar, esse verbo auxiliar é que passa a ficar no tempo verbal conjugado de forma a que ele corresponda ao tempo verbal do verbo principal na voz ativa, ok? Então, na voz passiva, a estrutura da voz passiva é esta: objeto, mais o verbo to be, que é o nosso auxiliar, no tempo verbal do verbo principal da nossa frase da voz ativa, mais o particípio passado ou past participle, ou ainda terceira forma de enunciação dos verbos. Já vimos que nos verbos regulares, a terceira forma de enunciação termina sempre em ed, ied ou d, ok? Por quê? Porque os verbos regulares, eles formam o seu simple past dessa forma e, por conseguinte, por serem verbos regulares, o particípio passado ou past participle deles vai ser exatamente igual ao simple past, ok? Mas, na verdade, nós sabemos que, por se tratar de uma frase na voz passiva, nós não estamos presentes não temos presente o simple past dos verbos, mas sim o past participle, quando se trata de verbos regulares, ok, gente? Então, vamos lá. Primeiro caso, primeiro case, passive voice no simple present. No simple present, então, quando nós temos uma estrutura de voz passiva, nós vamos ter objeto, vamos ter, como é simple present, né? E o nosso tempo verbal principal da frase na voz ativa está no simple present, então o nosso verbo to be, que é o auxiliar, vai ter que estar no simple present. Então, temos três formas possíveis: ou am, que é a primeira pessoa do singular, no caso, ou is, que são as terceiras pessoas do singular, ou are, que são os restantes das pessoas, ou seja, a segunda do singular e as outras três do plural, ok? E então, mais o past participle do nosso verbo principal, ok? O verbo principal sai da voz ativa, sai da frase da voz ativa, para que ele esteja na voz passiva no past participle, e quem fica conjugado no simple present, neste caso, é o verbo to be, que é o auxiliar da voz passiva, ok? E depois, então, mais o complemento da frase, né? Mais todo o resto. Eu coloquei aqui alguns exemplos para vocês, tanto em frases em que nós temos a voz passiva na afirmativa, quanto na negativa, quanto na interrogativa, ok? Só vocês darem aqui uma olhadinha, tenho certeza que vai ajudar, vai ficar bem mais claro. Bom, vamos passar para o segundo case, que é a passive voice no present continuous. Present continuous, vamos recapitular, gente. É o verbo to be no simple present, conjugado nas formas am, ou is, ou are, consoante for a pessoa do singular ou do plural que esteja sendo conjugada, mais o verbo principal na sua raiz do infinitivo, mais a forma ing, ok? Lembram? Aquela forma ing é que dá continuidade, continuous, continuidade, aquele arrastamento. É semelhante ao nosso genitivo, ok? Terminando em ando, endo, indo, ok, gente? Então, vamos lá. Estrutura da passive voice no present continuous.
Objeto, ok, gente? Então, lembrando que nós estamos na voz passiva, então começamos sempre pelo objeto, ok? Objeto, mais o verbo to be no present continuous. Neste caso, nós vamos ter ou I am being, ou he, she, it is being, ou you, we, you, they are being, ok? Mais past participle, particípio passado ou terceira forma de enunciação do verbo principal que nós temos na frase da voz ativa, ok? Coloquei também aqui exemplos para vocês, tanto em frases na affirmative form, quanto frases na negative form e na interrogative form, ok? Bom, terceiro case, passive voice no present perfect. Gente, recapitulando, formação do present perfect, mais um tempo composto igual ao present continuous. Present perfect, a gente forma. Quando a gente fala em perfect, gente, seja present ou past perfect, a gente forma com o verbo to have como auxiliar, sempre, ok? Mais particípio passado do verbo principal. Como eu estou falando de present perfect, eu vou buscar o auxiliar to have no simple present, ok? Então, o nosso tempo verbal é o present perfect. Então, tem que ter obrigatoriamente na nossa frase o verbo to have conjugado no simple present, na pessoa correta, né? Mais o particípio passado do verbo principal, ok? Mas também temos que ter os outros elementos na voz passiva, que são eles: o objeto, que é o qual a gente começa sempre a nossa estrutura frásica na voz passiva, mais has been ou have been, conforme for o caso do singular ou do plural das pessoas que nós vamos ter conjugadas, né? No caso, has, eu só uso para as terceiras pessoas do singular, né? Has been, se eu tiver he, she ou it, e have been, se eu tiver todas as outras. Mais particípio passado do verbo principal, ok, gente? Então, o present perfect vai estar conjugado no auxiliar, que é o nosso verbo to be, ok? Então, automaticamente, quando eu tenho uma frase na voz ativa, no present perfect, eu automaticamente vou colocar o meu present perfect na voz passiva, conjugado com o auxiliar to be, ok, gente? O auxiliar to be é sempre o auxiliar da voz passiva, tenhamos um tempo verbal simples, tenhamos um tempo verbal composto, tenhamos um tempo verbal no presente, no passado, no futuro, ok? Então, vamos ter sempre o auxiliar to be. E é ele que vai ficar conjugado no tempo verbal do verbo principal da voz ativa, ok? Então, vamos lá, não esquecer isso. Mais uma vez, coloco aqui um exemplo para vocês da affirmative form, negative form, interrogative form, tá? Vamos passar, então, para a passive voice no simple past, outro case que nós temos aqui. Simples, objeto da frase, mais was ou were, né? Porque o verbo to be tem duas formas no simple past, was para a primeira pessoa do singular ou as terceiras pessoas do singular, were para todas as outras. Segunda do singular, que nós já vimos que se conjuga sempre como se fosse uma pessoa do plural. E as três pessoas do plural, ok? Mais past participle, do verbo principal, ok? Aqui ninguém tem dúvida, né? Affirmative form, negative form, interrogative form, tem aí exemplos para vocês. Bom, próximo case. Passive voice no past continuous. Gente, exatamente a mesma situação do present continuous, só que é past continuous, tá? Tal como acontece no present perfect e no past perfect, que nós temos o verbo to have. No caso do present perfect, no presente. No caso do past perfect, no past, no passado. No present continuous e no past continuous é a mesma coisa, ok? Continuamos tendo a forma ing, aquela sensação de continuidade, o nosso gerúndio, tá? Porque é continuous, só que em vez de termos o auxiliar to be no simple present, vamos ter no simple past, porque é past continuous, ok, gente? É um tempo passado. Então, estrutura frásica da nossa voz passiva no past continuous. Objeto mais was being ou were being, tá? Conforme se tratar do singular ou do plural do verbo to be no simple past, ok? Tem duas formas. Então, was being ou were being, cá está, já temos o nosso past continuous formado com
o nosso verbo to be, mais past participle, ou terceira forma de enunciação do verbo principal, ok? E vocês têm aí, então, a affirmative form, negative form, interrogative form, os exemplos aí embaixo, tá? Vamos, então, prosseguir para a passive voice no past perfect, exatamente como acontece no present perfect. No past perfect, o verbo auxiliar também é to have, mas como é past, é um tempo passado, nós temos que ter o verbo auxiliar também no passado. Então, não vai ser have, mas vai ser had, H-A-D, ok? E como o verbo to have é muito simples no simple past, ele só tem uma forma para todas as pessoas, seja qual for a pessoa que nós tivemos aqui, singular ou plural, nós vamos aplicar sempre a mesma forma, had, se estivermos tratando do simple past do verbo to have. Então, estrutura frásica, objeto, mais had been, ok? Não se esqueçam que é past perfect, o nosso verbo to be, ele vai ficar conjugado no past perfect, né? Past perfect, o auxiliar é to have, logo o nosso verbo to be vai ficar no particípio passado. Mais outro particípio passado, mas dessa vez do verbo principal, certo? Past participle ou terceira forma de enunciação. Tem aí exemplos da affirmative form, negative form, interrogative form. Vamos então aqui à formação da voz passiva em dois tempos verbais que eu não falei para vocês, mas que eu vou aproveitar e já fica como matéria nova para a gente poder falar mais adiante na próxima aula, tá? Isso aqui é só uma revisão, eu sei, mas já fica esse slide aqui para a gente poder falar dele na próxima aula, tá? Então, dois tempos verbais também muito importantes e que se usam bastante em inglês. Simple future, ou future simple, tá? Futuro simples. E future perfect, o futuro perfeito. Sim, gente, existe futuro perfeito, tá? Então, eu não vou me aprofundar nisso aqui, eu só vou explicar para vocês como é a estrutura frásica, tá? Da voz passiva. E então, na próxima aula, a gente já vai ver o que é isso de futuro simples e futuro perfeito, ok? Basicamente, futuro perfeito é um futuro composto, tá, gente? Exatamente como acontece com o simple, o present perfect e o past perfect, também existe future perfect, tá? Bom, regra de formação da voz passiva, estrutura frásica do simple future, ou futuro simples. Objeto mais will be. Reparem que aqui o que fica no futuro é o will, tá? Que é o nosso verbo do futuro. E o verbo to be, que é o auxiliar, ele vai ficar no infinitivo. Aqui o verbo to be já não fica no particípio passado. Por quê? Porque nós estamos falando de um futuro simples. Se é futuro, nós não podemos colocar o passado, não faz sentido, né? O particípio passado conjugado com o will, ok? Então, o verbo to be aqui ele vai para o infinitivo. Mas, aí sim, particípio passado, mas do verbo principal, não do auxiliar, ok? Por quê? Porque nós estamos falando da voz passiva e a voz passiva recorre sempre do past participle ou terceira forma de enunciação dos verbos principais, ok? Então, mais uma vez, tenho aqui um exemplo para vocês na affirmative form, outro na negative form e outro na interrogative form. Passando então para o future perfect, ou futuro perfeito. Então, a estrutura frásica, objeto, mais will have been. Reparem que aqui o futuro perfeito, nós temos três formas verbais. Nós temos o will, que é a forma futura, que nos diz logo que está uma frase no futuro, nós identificamos logo que a frase está no futuro. Mais have been, que utiliza a mesma estrutura frásica do present perfect, ok, gente? Present perfect é have been ou has been. Só que aqui só usa have been, ok? Porque é future perfect, tá bom? O has been não vai, a gente não vai usar, tá? Então, objeto mais will have been mais o particípio passado ou terceira forma de enunciação do verbo principal e o complemento da frase. Junto também aí três exemplos que vale a pena vocês darem uma olhada, tá bom? Então, como eu falei, future simple ou simple future mais future perfect, nós vamos falar deles na próxima aula, tá bom? Bom, vamos avançar para também mais uma coisa que também vou falar com vocês na próxima aula, porque tem a ver com os verbos modais.
A gente estudou, vocês estudaram junto comigo o ano passado, os verbos modais, certo? Os verbos modais, quais são eles? Os principais, aqueles que realmente se usam na língua inglesa viva. Will, would, can, could, must, should, may, might e ought to, ok? Esses verbos modais, a gente já falou neles no ano passado, mas eles também se transformam, são suscetíveis de se transformar na voz passiva, ok? A estrutura frásica deles vai ser modal verb, o verbo modal, seja will, would, can, could, qualquer um deles, mais be, verbo to be no infinitivo, mais o particípio passado do verbo principal que nós tenhamos na nossa frase da voz ativa que queiramos transformar na voz passiva com os modal verbs, ok, gente? E temos então aí exemplos na afirmativa, na negativa e na interrogativa, beleza? Bom, e então aqui a gente acabou a voz passiva, tá? Em relação aos sentence connectors, ou os conectores, eu fiz aqui um esquema para ficar mais simples para vocês. O outro slide estava um pouquinho confuso. Então, os principais connectors que nós temos, aqueles que vale a pena vocês reterem, não que os outros não sejam importantes, mas os que são mais usados na língua inglesa, são os de sequencing, ou seja, quando nós estamos estabelecendo na frase uma sequência, cause and effect, quando nós estamos estabelecendo nas frases uma relação de causa e efeito, comparing, quando estamos estabelecendo uma relação de comparação, adding, quando estamos estabelecendo uma relação de adição, contrasting, quando estamos estabelecendo uma relação de contraste ou oposição, tá? Entre uma frase, uma sentença e a outra. Emphasizing, quando estamos querendo dar ênfase, né? Ou dar mais importância, ou quando queremos destacar uma situação em relação a outra na frase. Qualifying, quando nós queremos ilustrar uma situação que depende da outra, tá? Illustrating, aqui, quando nós queremos dar exemplos, tá bom, gente? Eu tô falando de qualquer coisa e aí eu quero dar um exemplo, for example, for instance, such as, ok? É como que um complemento, uma explicação da frase, tá bom, gente? Então, os nossos sentence connectors são estes, os principais, tá bom? Vamos revisar. O que são conectores? Conforme o próprio nome indica, um conector é uma ligação, ok? Nós temos conectores em português, também temos em outros idiomas, assim acontece com o inglês, não poderia ser diferente, ok? Então, nós estamos usando sempre, diariamente, sem até a gente dar conta, no português, conectores, quando nós estamos até não só escrevendo, como também falando. No inglês é exatamente a mesma coisa, tá? Quando eu estou falando de uma situação e eu preciso estabelecer uma adição, eu preciso a qualquer momento me socorrer de um exemplo, eu preciso a qualquer momento estabelecer uma causa-efeito, ok, gente? Então é isso, nada mais é que isso. Só que existem palavrinhas-chave, assim como também no português, no inglês que nós temos que saber, e principalmente o significado delas, para a gente poder enquadrar corretamente, né? No tipo de conector que a gente quer estabelecer na frase, tá? Então, de adição, o próprio nome indica, adição tem que ser uma palavra que tenha o valor de quê? E, né? Que tenha uma palavra, seja uma palavra de junção. Se é adição, ela vai somar algo, ok? Então, qual é a palavra que nos indica e em inglês? And, also, ou então também as conjunções correlativas. And also, as well as, besides, in addition, moreover, furthermore, ok? Temos o both and também, e na negativa, not only, but also, tá, gente? Então, essas são as nossas conjunções correlativas de adição, e também aqui dentro, como a gente já viu, temos coordenativas, conjunções correlativas, aliás, também. O que são conjunções correlativas? É mais que uma palavra, ok? Fazendo o conector de adição, tá? Aí a gente chama de conjunção correlativa, tá bom, gente? Vocês têm isso no slide anterior, aqui tá misturando tudo, porque tá dando exemplos mais fáceis, assim, que os do slide anterior, que estava mais completo.
Bom, depois de adição, nós temos os conectores de contraste, né? Contraste. Temos esses aqui, que são os mais usados, quer na língua inglesa falada, quer na escrita. Quer a nível formal, quer a nível informal. Uns mais para o informal, outros mais para o formal, lógico. Whereas, however, yet, despite, even so, but e although, ok? São esses aqui, e eu junto aqui umas frases que servem aqui de apoio para vocês, assim como eu também fiz no slide da adição, tá? Bom, vamos passar para o comparison. Então, os conectores de comparação. Se há uma comparação, nós temos que ter forçosamente duas sentenças, dois elementos na frase, ou é uma comparação entre pessoas ou objetos, ok? Isso é sem dúvida alguma. Então, existem algumas palavrinhas-chave que a gente faz as, quando nós estamos estabelecendo o nosso comparativo de igualdade. Lembram, gente, que a gente falou ano passado? As, pronto. Então, no negativa, not so, as, certo? Então, as, the same as, similarly, in the same way. Também temos in contrast, on the contrary, porque também existe comparação na negativa, certo, gente? Também existe comparação no contraste, tá? Atenção a isso. On the contrary, while, on the one hand, on the other hand, ok? Bom, que é aquele por um lado ou por outro lado, tá? Aquele que nós fazemos várias vezes, empregamos várias vezes no português. Então, próximo slide. Conectores de causa e efeito. Gente, é fácil. Devido a isso, ou por causa disso, ou consequentemente, ou como resultado disso, aconteceu aquilo, ok, gente? Então, no inglês é a mesma coisa. De causa, temos os mais usados because, since ou as, tá? Depois temos também due to, as a result of ou because of. De efeito, temos as a result, consequently, therefore, tá? Ou então, temos o so, mais a segunda sentença quando é no informal, tá, gente? Vocês têm aqui exemplos de cada um deles, tanto na causa quanto no efeito. Reparem que eles são muito parecidos, alguns são a mesma palavra também, mas tenham em atenção a estrutura frásica, tá? Porque conforme estiver antes ou depois do início da segunda sentença, vai se tratar de uma causa ou de um efeito, tá? Então tenham cuidado com isso, verifiquem bem aqui esses exemplos, são bem ilustrativos, tá? Bom, depois nós temos então aqui os conectores de sequência. O que é sequência? Sequência é quando eu vou dar, no meu discurso, eu estou dando sequência a algo, eu estou enumerando, né? Primeiro um acontecimento, depois aquele, mais tarde aquele, ok, gente? Isso aqui é uma sequência, eu estou estabelecendo uma ligação temporal com os meus acontecimentos. Então, eu posso ter, at last, furthermore, finally, meanwhile, moreover, besides, in the end, in addition, first of all, in conclusion, then, next, as soon as, later, all in all, eventually, ok? E tem aqui exemplos também bem ilustrativos do tipo de frase em que eles são usados. Depois temos os conectores de ênfase, clearing up, emphasizing, ou seja, tornar claro, né, dar ênfase. E aí a gente tem algumas frases também em que eles são usados, tá bom, gente? Os principais vocês têm aí. E temos finalmente também aqueles de qualifying, estabelecer uma opinião. Qualifying, o que é qualificar numa frase? É você estabelecer uma opinião, tá? Ou que você sabe, ou que você não sabe, ou que você está em dúvida, mas você está contando algo em que você está dando a sua opinião, direto ou indiretamente. Nem que seja para você falar que não tem certeza daquilo que você está dizendo, tá? Por exemplo, to tell the truth, I presume that, I hope that, eu espero que, in my opinion, na minha opinião, ok? E todos esses aí que vocês têm na listinha, que também servem para esse tipo de